Martins, o tema que escolhe para o arranque do programa? Eu queria falar de um assunto que tem sido pouco falado na Madeira, como no resto do país, que é a responsabilidade da banca e do sistema financeiro nas situações de crise a que nós vamos assistir, de crise financeira. Aquilo que se assiste na Madeira, em particular, porque é aqui que estamos, é de graves atos do ponto de vista da gestão financeira, da coisa pública, nos atos de governação. Ouve-se agora a falar dos swaps, portanto, de operações especulativas envolvendo não apenas a proteção da taxa de juro e os interesses das empresas que os gestores são supostos defender, mas envolvendo componentes especulativas extremamente gravosas para o interesse público e para o erário público, como no passado ouvimos falar de operações de parcerias público-privada também penosas para as populações, como maringâncias e engenharia financeira, que é o termo que se usa muitas vezes, nesta gestão pública. E raramente se refere que os bancos têm graves responsabilidades, porque eles, em muitas circunstâncias, aconselharam, estudaram, montaram, propuseram estes esquemas de engenharia financeira. Isto é verdade agora no swap, como foi em todas as outras condições. Quem me conhece sabe que eu não costumo diabolizar nem os bancos, nem os banqueiros, nem as empresas. Mas é justo dizer e chamar as coisas pelo seu nome, porque isto significa BPI, significa Santander Tota, significa BES, significa Banif. São quais os bancos todos, portanto, né? são os principais, digamos assim. Bancos têm responsabilidades, em alguns casos, quadros dos bancos que se conhecem e que é possível identificar e que ajudaram a montar uma operações que, no caso do swap, por exemplo, se fala-se em valores que poderão atingir cerca de 1.000 milhões de euros de novo, no caso da região autónoma da Madeira. E a nível nacional, mais. Fala-se muito mais. E, portanto, isto é extremamente grave e é bom que possamos o dedo na ferida. É crível que possa também existir aqui uma situação de despedimento de funcionários públicos? Deixe-me dizer que eu acho... Ou de serem obrigados a isso? Eu acho que que os portugueses estão numa situação que eu diria, levados pelo Governo, o Governo da República e pelo Governo Regional, foram levados para um terreno armadilhado. Armadilhado porque o Governo da República traçou um rumo que se percebe que agora a via que o leva para a frente é uma via estreita. Não pode sair daquela via estreita sob pena de explodir nas armadilhas que estão de um lado e do outro. E, portanto, têm uma via estreita que estão a percorrer sob a liderança do Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, e que, no caso dos madeirenses, está duplamente armadilhado, porque o Governo Regional, ao conduzir a autonomia a esta situação de descrédito e de total impotência face na sua capacidade de governação, trouxe-nos a uma situação em que qualquer margem de manobra que é própria de um governo próprio, de um governo da autonomia, deixa de existir, está destruída. E desse ponto de vista não tínhamos dúvidas. Há medidas que se irão impor de qualquer que seja a declaração que faça o Presidente do Governo Regional ou os membros do PSD, isso vale o que vale, porque não tenho dúvidas que, para já, há medidas que são de âmbito nacional, como a medida relativa à reforma, como mas essas eventualmente a região não terá muita, enfim, capacidade de margem, não é? Mas se calhar na questão dos funcionários públicos poderá ter mais margem. Mas é isso que lhe ia dizer, naquelas onde teria margem, perdeu a margem porque conduziu a autonomia a este sufoco. E não tenho dúvidas que para quem está nas mãos dos credores, neste caso o credor que é o Ministro das Finanças, irá ser imposto para que haja dinheiro para pagar funcionários, para pagar pensões e os dinheiros para a saúde e os dinheiros para a educação, irão ser impostos as medidas que decorrem, já não, designadamente não da mobilidade, porque há uma coisa extremamente perigosa que vale a pena aqui ser referida. Uma coisa é a mobilidade tal qual estava definida, outra coisa é um sistema que se chama agora de requalificação
E quase de sedentários, não é? E de sedentários, e que significa, daí um problema potencial de facto de inconstitucionalidade que os 2/3 não resolve. Isso decidirá o Tribunal Constitucional. Que é, durante 6 meses, o funcionário reduz o seu vencimento para cerca de 75%, penso eu. Sim, vai reduzindo até que nos últimos 6 meses passa os outros 6 meses mínimo para 50%, sim, e outros 6 meses para cerca de 1/3, 33%, para a partir daí, pura e simplesmente, poder ser dispensado. Sim. E é este mecanismo de dispensa automática ao fim de um determinado tempo que levantará, não é pode, levantará certamente sérias dúvidas do ponto de vista da inconstitucionalidade. Mas que a ser implementado, não tenho dúvidas que será definido para a Madeira metas quantitativas e metas... É isso que eu vou procurar, esta questão das reformas. Deixe-me começar por 2 ou 3 coisas daquilo que eu vi que me parece importante. A primeira é dizer a surpresa que causa certamente no país o governo do PSD e do CDS vir agora anunciar o corte na aquisição de bens e serviços, e bem, corte nos consumos intermédios, e bem, mas 2 anos depois do fantástico discurso das gorduras do Estado. Se calhar já não há mais para quem não se recorda a severa crítica que quer o PSD, quer o CDS faziam aos governos socialistas de que não cortava nas gorduras do Estado, e portanto é de facto mas o Primeiro-Ministro tem feito, enfim, tem levantado uma bandeira, diz que já cortou 13 mil milhões de euros na despesa do Estado ao longo dos anos. Mas é agora que vem anunciar, e já agora vale a pena dizer, que estas são áreas na dependência direta da administração pública. Quem é que tem a tutela da administração pública? É o Ministro Vítor Gaspar. E, portanto, as tensões no Conselho de Ministros, eu não estou lá nem sei, mas as tensões do Conselho de Ministros acreditadas, designadamente no Jornal do Expresso, são enormes e têm a ver também com isto. Quer dizer, o Ministro Vítor Gaspar, que conduz o programa de austeridade e que é incapaz de conduzir a ganhos, a poupanças na área da aquisição de bens e serviços e consumo de intermédios, é uma coisa inacreditável. Outra coisa que eu queria dizer, que me parece algo indiscutível, ou pelo menos em torno da qual se criou num grande consenso, de todas as correntes, à esquerda e à direita, que é o facto de este governo, em grande parte, se mostrar impotente para atacar certos interesses, designadamente as parcerias público-privadas, as PPPs, onde alguma coisa foi feita, é justo que se diga, mas onde não se foi ao osso, não se chegou ao osso, na medida que aquilo que se fez foi rever os contratos no sentido de coisas que estavam para ser feitas e que deixaram de ser feitas, e desse ponto de vista houve economias, mas ninguém mexeu na rentabilidade excessiva de alguns desses negócios. E um outro que me parece absolutamente evidente, que é o das rendas excessivas, designadamente na área de energia. Não houve coragem, capacidade, competência para atacar numa altura em que de facto se pede aos pensionistas. Claro que os pensionistas e os reformados são o elo mais fraco e faz todo o sentido. Mas agora parece que tem uma proteção, enfim, dentro do próprio governo. Venha a proteção. Eu Portas. serei o último a dizer que essa proteção não deve existir. O que é contraditório é com o facto de que Paulo Portas está lá sentado há 2 anos, e não é um recém-chegado, está lá sentado há 2 anos, e assinou por baixo, como o número 2 ou o número 3 do governo, pouco importa, mas assinou por baixo todas as medidas que foram tomadas até agora, não é? Chega a uma altura que diz, agora basta, é bem-vindo esse discurso, mas é algo contraditório com o facto de estar lá sentado há 2 anos. Vamos avançar no programa e falar de uma outra questão. O Procurador da República, que não acusou membros do Governo Regional por alegada ocultação de dívidas do IASAúde e também do Instituto do Desporto, pediu admissão. Este pedido de admissão surgiu precisamente na sequência das críticas feitas pelo juiz do Tribunal de Contas da Madeira, que considerou a atitude do Ministério Público nesta matéria de não acusar os membros do Governo Regional uma atitude incompreensível e chocante. Este é um assunto que vamos abordar agora. Maximiano Martins, comece por si. Como é que acompanhou todo este caso, esta polémica, junto do Tribunal de Contas? Diria que acompanhei, como tantos cidadãos, com algumas perplexidades, porque uma democracia, um Estado de Direito, tem formalismos que segue
e nomeadamente a relação entre instituições normalmente é muito acautelada. A verdade é que vive-se na Madeira, nesta situação madeirense, vive-se uma situação que anormal, que ela própria pode explicar o facto de estalar o verniz entre instituições. E convenhamos que o despacho que é proferido pelo juiz conselheiro da secção regional da Madeira do Tribunal de Contas não é habitual num contexto interinstitucional e só se justifica pela extrema gravidade da situação que ele encontrou, porque ver um despacho que fala do procurador do Ministério Público ter atitudes chocantes, repugnantes, posições apressadas e desajustadas, não atender a indícios fortes, indeléveis e não escamoteáveis, enfim, insustentável leveza no tratamento, só se pode justificar, de facto, uma extrema gravidade da situação que ele encontrou. E, de facto, não é aceitável que um procurador do Ministério Público, com as responsabilidades que este tem e tinha na medida em que saiu, tenha atitude passiva perante a situação. E a situação com que se estava é uma evidência factual, indesmentível, de membros da administração e do governo que assumiram encargos e que não pagaram, não os inscreveram em orçamento da região, omitiram dívidas e, portanto, perante essa situação, o cidadão comum acha naturalmente que é, e o Tribunal de Contas também, que as pessoas devem ser chamadas à ordem. Que leitura é que se pode fazer desta situação? Acha que o Procurador, enfim, eventualmente terá tido algum receio em avançar com uma acusação contra membros do Governo Regional? Bom, essa suspeita é terrível. Só o facto de existir essa suspeita, que existe claramente Embora ele também justificasse nas declarações que fez posteriormente, dizendo que o próprio Tribunal de Contas poderia ter, enfim, feito chegar, digamos que ao processo, alguns documentos, algumas questões a Justiça tem um princípio administrativas que não terão Eu não sou jurista, mas estudei Direito Civil ainda no meu curso de Economia, por acaso, e é o princípio do Alex sed Alex, quer dizer, a justiça é cega, daí aquela figura vendada, e portanto atua de forma implacável, sem olhar em interesses, nem o estatuto das pessoas, e portanto, claramente que o princípio jurídico da atuação perante uma situação irregular não foi acautelado por parte do Procurador, isso parece-me evidente. O inquérito há de mostrar, que eu não quero dizer muito mais do que isto, na medida que devo respeitar a separação de poderes, e o inquérito... o Partido Socialista vai logo a seguir também em conferência de imprensa. Vale a pena dizer que não só em conferência de imprensa, como o Partido Socialista escreveu à Procuradora-Geral da República a pedir a sua intervenção para assegurar o normal funcionamento do Ministério Público na Madeira, porque isso é a pior das coisas, é nós perdermos a confiança nas instituições, e em particular neste caso nas instituições de justiça. Inclusivamente sugerindo uma ação popular exatamente.